Estou brincando, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. E vamos ler do 3 até o versículo 8. Efésios 1, 3 a 8. Vou ler. Efésios 1, versículo 3 a 8. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Não são materiais, são bênçãos espirituais. Em qual nível? Nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes que existisse mundo. Antes da fundação do mundo, nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o que propusera, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus já derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Ó Deus que quer que entendamos a verdade, abra o nosso entendimento, Senhor. Esses irmãos, esses visitantes, aqueles que nos assistirão e ouvirão pela internet, abra o nosso entendimento. Queremos ver, Senhor, queremos se desprender de toda a religiosidade, dessa igreja organizada que virou um ritual, entrarmos verdadeiramente na graça, no Evangelho, e entendê-lo, Senhor. Assim oramos crendo, pela fé em nome de Jesus. Amém. Estava correndo os canais de televisão, né? Aí parei lá num culto. Estava olhando aquela multidão toda, tudo enfileirado assim, um apóstolo de pé aqui, a mulher dele ali. Era o dia da imposição de mãos. Falaram assim, dê oferta de R$200 que nós vamos impor as mãos para você prosperar. E Deus vai te libertar de tudo. Eu estava vendo ali, parecia gado, todo mundo passando rápido e eles assim, parecia que estavam nadando. Coisa sem sentido. E pondo a mão em um, pondo a mão em outro, aquele monte de gente, tudo rápido, porque tinha muita gente. E aqueles coitadinhos que estavam ali, eu falo coitadinhos porque são. Eles estavam acreditando que aquela mãozinha ali ia fazer alguma coisa por eles, ia libertar eles, tirar a miséria deles, iria transformar a vida deles. Aí você olha bem e fala, olha esse povo coitado, eles estão numa cegueira. Eles estão tão escravizados a um ritual de imposição de mãos, que eles acham que isso aí vai mudar a vida deles, vai libertar a vida deles. Então a gente vê uma grande multidão cega que não conhece o poder do Evangelho, não sabe nem o que é Evangelho. Eles estão numa igreja evangélica e não sabe o que é Evangelho, não sabe o que é graça de Deus, não sabe o que Cristo já fez por eles na cruz, as coisas que já aconteceram na vida deles. Eles não sabem isso. Então, como é que o homem se torna liberto? Como é que o homem se torna liberto? Nós aprendemos assim, vem aqui que tem um óleo, vou passar um óleo na tua cabeça, que você vai ser liberto. Vem aqui que eu tenho uma oração forte. Meu Deus! Eu vou fazer uma oração forte. O cara grita, põe a mão na cabeça, chacoalha um pouco. A gente acha que isso aí vai libertar o homem, gritaria. Ou então põe um sal no chão, todo mundo vai andar no sal. Sal grosso é da macumba, mas trouxeram para a igreja. Então eles acham que pisando naquele sal. Você viu alguém do Novo Testamento desparramando sal grosso para alguém pisar em cima? Só na macumba, não é verdade? Mas ele olha só, ele acha que ele pisando no sal, ele vai se libertar.
Porque puseram isso na cabeça dele. Agora, o que Jesus disse que liberta o homem? O importante é que Jesus Cristo disse que liberta o homem. Não precisa abrir não, eu vou te dar a palavra aqui. João 8, versículo 32. Ele disse assim, não precisa abrir, você já sabe de cor, olha para mim, para não perder. Ele disse assim aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão se tornar os meus discípulos. E vai acontecer uma coisa com vocês. O que vai acontecer com vocês? E conhecereis a verdade. Aonde é que eu conheço a verdade? Aqui, ó. Então, eu vou conhecer a verdade, essa verdade conhecida. Conhecer. E conhecereis a verdade conhecida vai fazer o que por você? Te libertará. O que é que liberta o homem? Sabe o que liberta o homem de verdade? Não é gritaria, não é óleo, não é imposição de mãos. Imposição de mãos hoje na igreja evangélica virou que nem aquele passe da macumba. Eu tinha um amigo pai de santo, um dia fui no terreiro com ele. Aí ele vinha com um charuto assim, aí foi dar um passe numa mulher, ele fazia assim, jogava fumaça do charuto na mulher, na cabeça, e depois fazia assim com a mão nela. Mesma coisa, está igual a igreja evangélica, a imposição de mão, um passe. Será isso que liberta o homem? A pessoa passa por todo esse processo, mas a mente dela não progrediu, ela não entendeu nada do evangelho. Na semana que vem ela vai querer de novo isso. A mente dela não progrediu, ela não enxergou nada, ela continua presa na mente, igualzinho, isso não resolveu nada. O que é que liberta o homem? E conhecereis a verdade. O que é que liberta as pessoas? O conhecimento da verdade. Então, quando eu conheço a verdade, esse conhecimento vos libertará. O homem é liberto por aquilo que ele conhece, por aquilo que ele entendeu das Escrituras, pelo conhecimento que ele tem dentro de si da verdade. É isso que liberta o homem. Está claro isso na tua mente e no teu coração? Mas no passado eu fiz tudo isso. Eu punha as mãos, puseram a mão na minha cabeça. Olha, às vezes a pessoa que vai pôr a mão na tua cabeça está pior que você. Mas ela vai pôr lá, nem lavou a mão direito, mas com aquela mãozão na tua cabeça ali, é o ungidão de Deus. Às vezes aquela obreirinha, aquele que está lá pondo a mão na tua cabeça, está mal em casa, está se separando, está todo arrebentado. Mas ali ele está com um uniforme que ele é o bom. O que ele vai passar pondo a mão na tua cabeça? Nada. Então o homem é liberto pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Então, volta lá em Efésios, eu quero pegar um versículo onde nós vamos trabalhar em cima disso. Tenha paciência, eu vou falar bastante. Mantenha a tua mente ligada. Não olha assim para mim e fala assim, precisa acabar logo, estou inquieto, aí estômago ronca. Brum, aí você pensa na lasanha que você deixou em casa. Vence a sua carne aí. Agora você tem que estar antenado, ligado, né? Então nós lemos aonde? Efésios, deixa lá. Capítulo 1, quero falar sobre a redenção, que falo aqui direto. Efésios capítulo 1. Só o versículo 7 que nós lemos: no qual em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O que Paulo está dizendo? Que nós temos a redenção. O que é a redenção? Redenção, se você procurar o Velho Testamento, você não vai encontrar redenção. Se você procurar Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz, você não vai encontrar redenção, porque não existe lá. Mas depois da cruz surgiu a redenção. O que é a redenção? Não vou falar que o Brasil vivia em escravidão e assinou a Lei Áurea e acabou a escravidão. Não vou, já cansei de falar isso, você cansou de ouvir. O que é redenção? Uma pessoa aprisionada debaixo de condenação, debaixo dos pecados, condenada, presa por cadeias, presa por tudo. Aí vem alguém, arranca ela daquela situação, liberta ela totalmente, mantém ela livre para sempre na vida dela. Isso é redenção. Então o que Cristo fez por mim e por você? Já fez, agora eu preciso entrar nisso aqui pela fé.
Já está feito, eu não tenho que lutar para me libertar. Eu não tenho que jejuar para me libertar. O sistema prega isso. Eu não tenho que dar oferta de sacrifício para me libertar. Não tenho que subir num monte para me libertar. Isso é tudo religião e ilusão. Não tenho que gritar: tem misericórdia, ó Deus, eu sou um verme, tenha misericórdia. Não tenho que fazer nada disso. Essas coisas não libertam, mantém eles ignorantes. O que me liberta foi o que Cristo fez na cruz. Cristo é o meu Redentor, aquele que já me libertou. Já me libertou. Aonde? Em tudo aquilo que Ele fez na cruz. Então o que é redenção? Nós estávamos mortos nos pecados, na mão do diabo, escravizados, destruídos. Ouvimos a palavra do Evangelho, cremos, Cristo veio a nós e nos redimiu, acabou com a escravidão da nossa vida. Acabou! Mas a minha mente não captou isso ainda. Eu estou dentro de uma igreja que fala assim: você precisa de libertação, 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 e cria um mecanismo todo de rituais. Alguns dão até arruda dentro da igreja para libertar a pessoa. E a pessoa passa por isso, passa por aquilo, passa por aquilo. E não entende que se ela creu em Cristo de verdade, se ela crê de verdade, se ela entender o Evangelho, ela já é uma pessoa redimida, liberta de toda escravidão. Ela já é redimida. Então você está olhando para mim assim, está achando esquisito, na tua cabeça está assim: nossa, eu estou visitando essa igreja, eu estou assistindo isso pela internet. Eu estou num lugar que só fala que eu preciso ser liberto. Eu estou há 20 anos para ser liberto e estou buscando a libertação. Então quando você ouve que Cristo já fez isso por você, a tendência da mente natural é achar meio estranho, é rejeitar, porque foi posto na tua cabeça que você tem que buscar uma libertação a vida inteira e não para mais. Então a primeira coisa, você vai ver que tem um véu dizendo: não, isso não pode ser verdade. Cristo já me libertou, Ele é meu Redentor. O que aconteceu na cruz já me libertou, mas eu estou lutando com tantas coisas. Olha a mente escravizada. Você não entrou nesse nível do Evangelho ainda. Ainda não viu que você é livre. Mas quando o véu é tirado, você muda da noite para o dia no teu entendimento. Você experimenta o que é ser liberto. Então ele fala: no qual em Cristo nós já temos a redenção. E toda a culpa, todo o pecado que nós tínhamos, houve a remissão. Ele removeu toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Agora a tua mente já entrou nisso. Você já entendeu, você tem plena liberdade. Você já descobriu que a vida de cristão não é um peso, uma guerra noite e dia e noite. Uma carga pesada sobre a tua cabeça, cheia de coisas para fazer. Se você cometeu uma falha, Deus vai te castigar, vai te entregar na mão do diabo. Você já descobriu que a vida cristã não é nada disso? Não tem esse peso, essa escravidão, esse jugo, essa cobrança. Não tem nada disso. Cristo te libertou realmente. Ele é o nosso Redentor. Lá fizeram no Rio aquela enorme imagem do Cristo Redentor. O que é o Cristo Redentor? Nós não cremos em imagem, você sabe disso. É aquele que redime, é aquele que crê nele. Redenção é remissão, é tirada da escravidão para sempre. Princesa Isabel assinou Lei Áurea. Não ia falar, mas estou falando. E aqueles escravos se tornaram livres da noite para o dia. Eles fizeram alguma coisa? Eles lutaram para acabar a escravidão? Eles pagaram algum preço para sair da escravidão? Eles se esforçaram, jejuaram, pediram muito para Deus para libertar? Não, alguém fora fez o serviço por eles, assinou, e eles que eram escravos, acabou ali, acabou a escravidão. Eles não fizeram nada, eles só receberam. Então Cristo já fez isso por nós. Agora eu preciso acreditar e entrar pela fé de todo o coração. Eu creio. E confessar: sou liberto. Aí a tua mente antiga quer te trair, dizer que não. Fala para ela: sou liberto. Já me redimiu.
no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Vamos lá trabalhar. Gálatas capítulo 4, volta um pouquinho para você entender isso. Agora eu só encontro isso nas cartas de Paulo. Eu não encontro isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus não ensinou isso lá. Eu não encontro isso em Jeremias, Lamentações de Jeremias. Eu não encontro nada, nem Josué falou nada disso, Elias muito menos. Eles não conheceram nada disso, eles não conheceram a nova aliança, eles viviam debaixo de lei. Então Gálatas capítulo 4, estou te lendo aqui, está escrito, versículo 4 em diante, um texto que a gente lê aqui direto. Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o que? Olha, então ele nasceu de mulher, como eu e você, nasceu debaixo da lei. Cristo era judeu e nasceu debaixo da lei, ele veio cumprir a lei. Ele era judeu, nasceu debaixo da lei, e o que ele disse? Para quê? Versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Então ele veio resgatar os que estavam sob a lei. Ele nasceu debaixo da velha aliança, debaixo da lei, nasceu de mulher como um de nós, e veio nos resgatar, nos tirar da velha aliança, nos tirar de lá. E o que mais ele fala? Olha lá, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E agora, depois que ele fez isso, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então, porque eu sou filho, não é porque eu paguei preço, porque eu dei dinheiro, que eu fiz voto, que eu subi no monte, que eu peguei o óleo ungido da igreja, que eu bebi água do Rio Jordão. Nada disso serve, isso é mentira, isso não é evangelho, é o falso evangelho. E porque sou filho, Deus enviou ao meu coração o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, que clama como? Abba Pai, Deus é meu paizinho querido. Agora olha o versículo de número 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ah, pastor, não pode ser. Então ele está dizendo que eu não sou mais escravo de nada. Não, Deus não tem filhos escravos. Então Cristo vem e me arranca debaixo da lei, cumpre a lei. Deus me adota como filho, Ele quita a minha dívida na cruz. Agora eu não sou mais escravo, eu sou filho. Você acredita que você não é mais escravo? Então nenhum poder de demônio, de macumba, de inveja tem poder sobre mim. Você tem medo dessas coisas? É supersticioso. Nada mais tem poder sobre mim. Eu sou filho, eu não sou mais escravo. Eu não recebi espírito de escravidão. Vou ler de novo. E porque sois filhos, versículo 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, sou uma outra coisa, herdeiro de Deus. Então eu não sou escravo. O escravo tem alguém que manda nele, que controla a vida dele. Ele não é dono de si mesmo. Outro governa a vida dele, outro controla a vida dele, ele não tem nenhuma liberdade. Mas eu, você, nós não somos escravos. Você acredita nisso? Então ninguém precisa pôr a mão na tua cabeça para te libertar. Ninguém precisa passar um olhinho na tua testa, isso é falso. Para te libertar. Você que é filho precisa pisar num sal grosso para te libertar. Precisa uma aguinha do Rio Jordão, uma terra de Israel para te libertar. Precisa de 5 elementos da natureza para te libertar. Olha a cabeça, presta atenção. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. Você é filho, Cristo já te libertou. Você não é escravo. Então o que eu tenho que fazer? Vou te ensinar. O que eu tenho que fazer? O que é viver pela fé? As pessoas pensam que viver pela fé é isso. Deus me dá casa, me dá carro, me dá. Não, não é nada disso. Viver pela fé é viver pela fé nas Escrituras. Então você tem que fazer o quê? Se isso é meio estranho para você.
Se você se acha que está preso por coisas ainda, você tem que confessar esse versículo. A sua oração não é, oh Deus, me liberta. Isso é oração de fracassado. Pedir para Deus te libertar uma coisa que Ele já te libertou, você não crê no que Ele fez. Então você vê assim, oh Deus, me liberta. Aí Deus responde, olha, esse meu filho não conhece o Evangelho. Ele já é liberto por Jesus, ele está pedindo, por favor, me liberte. Está até sem comer para me libertar ele. E ele não entra na verdade escrita, que ele não é escravo, ele é filho, ele não entra nisso. Então ele está lá, ó Deus, me liberta, campanha, eu vou lá na campanha da libertação. A campanha da libertação, vamos falar mais de dinheiro do que libertação. E vão pedir tudo que você tem na campanha da libertação, senão não vai ser liberto. Aí no final vão falar, sai um monte de coisa de você. É isso que vão fazer, mas não vão lhe dar o conhecimento da verdade. Vamos lá, Romanos, você está em Gálatas, volta um pouquinho, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15, vamos lá. Olha, isso aqui é verdade. É verdade, está aqui, ó, faz parte da nova aliança. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que diz o versículo 15? Vocês não receberam o espírito de escravidão. Que espírito é esse? Não é Espírito Santo. É o espírito humano, o espírito nascido de novo, gerado pelo Espírito Santo. É o novo nascimento. Ele está dizendo, olha, dentro de você, você não recebeu o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado, com medo. Você não está mais nessa. Mas se a tua mente não for renovada, se você não entender as Escrituras, não confessar isso, assumir isso, é que nem um casamento. Hoje em dia as pessoas não querem mais casar, quer ficar junto e depois resolver. Se deu certo, deu. Se não deu, tchau, tchau, né? Mas o que é um casamento? Um casal se dispõe, olha, vou lutar até o fim da vida, vou casar, vou assumir você, você vai me assumir até o fim da vida, disposto a enfrentar tudo que tem que enfrentar, ser fiel até que a morte nos separe. É uma disposição, uma atitude, né? Uma decisão, até que mesmo que ficar barriguda, careca, e as coisas não funcionar mais, eu estou até o fim, mesmo que abrir a boca e vem aquele bafo de manhã, até o fim. Quando casou tinha aquele cabelão, aquela magrinho, fininho. Daqui a pouco começou, 6 anos depois já está um sapão. E ela uma razona. Aí já começa seu gordo, seu careca. Mas é até o fim. Não é assim não. Casa. As mulheres que querem casar rapidamente, pense antes de casar. Depois não vem pedir oração que eu não vou orar. Eu vou falar assim, receba o que você plantou. Tô brincando. Então é isso. Casa com a verdade. Deus não me deu espírito de escravidão. Fala para a tua cabeça, para esses pensamentos ruins. Deus não me deu espírito de escravidão. Fala para esses sentimentos da tua alma que querem te escravizar. Medo disso, medo daquilo, insegurança. Fala, Deus não me deu espírito de escravidão. Eu não sou escravo. Exercite a tua fé em palavras. Fale isso até a tua cabeça ser reprogramada com a verdade. É que nem decorar tabuada. Lembra que você começou 3 vezes 3, 3 vezes 2, aí ficou meio assim, de tanto repetir. Você sabe a tabuada até hoje, sabe ou não sabe? 7 vezes 7, 50 menos 1, 8 vezes 8, 64.
Mas eu parei de falar isso já desde a infância, mas de tanto que falou, tua mente se reorganizou nisso, sim ou não? Então por isso tem que ser repetida a verdade na tua cabeça. Fale esse versículo: Deus não me deu o espírito de escravidão, eu não sou escravo, eu sou filho. Fale, creia, exercite fé na verdade. Aí a tua mente vai recebendo a verdade, aí chega uma hora que se torna espontânea, a tua mente te vê livre, você vai ver que você estava, ora por mim para me ser liberto, você já era livre quando creu na verdade, confessou a palavra da verdade, acreditou, era livre, não sabia, sua mente negra dizia que não, mas a palavra dizia que sim. Como é que eu provo a verdade? Eu creio nela aqui dentro, interiorizo ela na minha mente, fico em cima disso e trabalho a minha vida em cima disso. A hora que faltar o dinheiro, falta estar apertado, a alma quer se preocupar, a gente até reclama um pouquinho, aí tô numa dureza, né? Mas fala, não, recorre lá no homem interior, no seu espírito, na verdade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, é de suprir em Cristo cada uma das necessidades. Não, Deus vai criar uma situação que vai cuidar de mim. Confessa isso. Eu sei que você falha falando, mas se a fé está aí dentro, fale isso no silêncio do seu coração. Sabe o que vai acontecer? A tua mente é reprogramada com a verdade e você passa a pensar como a palavra. Pensar como a palavra. Agora, imagine um indivíduo que está num lugar que só fala de diabo, de desgraça, de retaliação, de macumba, de superstição. Ele está anos repetindo isso na cabeça dele. Olha as trevas, que a mente dele está afundada em trevas profundas. É isso que ele crê, é isso que ele pronuncia, é isso que ele fala. Não me dê o espírito de escravidão. Estou tentando lá dentro de você essa coisa desabrochar, você sair daqui com a mente nova, pensamentos novos. Não te deu o espírito de escravidão. Em Cristo nós temos o quê? A redenção. Então Cristo já fez isso por mim. Quando Ele foi para a cruz, pagou o preço, quitou minha dívida, destruiu o diabo, despojou os principados. O que a Bíblia diz? Que Ele quitou tudo que eu devia, me comprou com o sangue dele. Eu criei, agora eu sou redimido, eu sou tirado da escravidão para sempre, eu passo a ser dele. Agora eu acredito nisso. Será que eu vejo isso? Será que eu acredito? Fala-se muito em fé, é a fé humana, é uma fé só para ter coisa. Eu quero casa, eu quero carro. Aí a liderança engana o povo. Mas para você ter carro, ter casa, você tem que dar tudo que você tem, ou tudo ou nada. E aquelas pessoas acreditam e dão tudo e ficam tudo sem nada. Vamos para outros textos, vamos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo em seguida de Romanos, está ali, ó. Coríntios 1:30. Diz assim, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Cristo, olha, nós somos dele em Cristo. E Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, e Ele é o que? A nossa redenção, o fim do cativeiro, para que, como está escrito, aquele que se gloria, se gloriar no Senhor. O que é se gloriar? Oh Deus, eu acredito, Cristo é meu Redentor, eu me alegro, eu me glorio, eu sou feliz, eu te dou glórias, que coisa maravilhosa, eu me glorio no Senhor. Cristo se tornou da parte de Deus para nós o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então olha quando a pessoa entende que ela é redimida, é uma outra vida. Quando ela crê nessa verdade, assume, confessa a palavra da verdade, ela entra numa nova dimensão. Imagine aquele indivíduo preso, eu estou preso nisso, estou preso naquilo, estou preso. De repente ela tem essa revelação, entende, crê, assume isso, a vida dela muda, ela nunca mais vai acreditar em óleo nenhum.
Ninguém mais põe a mão na cabeça dela para tomar o passe evangélico. Ninguém mais, só falta o charuto. Bom, é capaz de um dia alguém ungido dizer que teve uma revelação e vir com um charutão lá, a unção da fumaça. Lá no templo do Velho Testamento, não encheu o templo de fumaça? Então Deus me revelou que eu tenho que encher de fumaça aqui. Vem aqui. É capaz de aparecer alguém na televisão dizendo que teve revelação para fazer isso e vai fazer. E vai ter um monte de gente tomando a fumaça na cabeça. E pagando preço para fazer isso. Vai ter. Porque o ignorante do evangelho acredita em qualquer coisa. Eu já falei, vou falar de novo. Daqui a pouco vamos falar, tem aqui o capim santo, colheu uma toceira de capim, aquele que o bigado come, e vão ungir e falar, quem comer uma folhinha desse vai ser curado. E vai ter gente que vai comer a folhinha e vai dar o testemunho, eu comi o capim santo, ungido pelo apóstolo, estou curado. Vou fazer assim lá. E vão acreditar. Você acredita que você foi redimido da escravidão? Acredita. Acabou. Ninguém mais vem pôr a mão na tua cabeça. Ninguém mais vem gritar, sai dele. Põe a mão ele na cabeça dele e sai dele, porque ele está assim. Você não, você é filho, não tem espírito de escravidão, conheceu a verdade conhecida te liberta. Sim ou não? Só o sim ou não, porque o que fala não tem nada a ver com o evangelho. Colossenses, pastor, de novo. Queridos, veja bem, tem milhares de pessoas naquele YouTube que se comunicam comigo. Eu sei que muitas coisas eu não precisaria falar para vocês aqui, mas eu falo por causa daquela gente que amanhã esse vídeo vai sair lá, e eles estão saindo desse enrosco. Eles vieram de igrejas que ninguém ensinou o evangelho para eles. Eles estão saindo da escravidão. Então eles precisam ouvir. A gente está soltando. A nossa igreja vai muito mais além do que essas paredes. Ela vai para o Brasil todo e para fora do Brasil através do YouTube. E eles precisam ir ouvindo e conhecer a verdade. E eles estão sendo libertos à distância. Então nós somos muito mais do que o que estamos reunidos aqui. Sim ou não? Sim. O que eu falei? Colossenses, olha aqui se isso não é verdade. Colossenses 1,13, isso aqui é verdade. O que ele já fez por nós? O que já foi feito por nós? Ele quem? Jesus nos libertou do império das trevas. Vai libertar se eu gritar muito? Eu tenho que passar o óleo para ser liberto. Eu tenho que fazer a campanha da libertação. Eu tenho que pegar o sal grosso da libertação, a chavinha que vai abrir as portas, a janelinha. Eu tenho que pegar uma réplica da arquinha do Velho Testamento e levar para casa. Não, isso não liberta ninguém. Mantém as pessoas dentro de uma grande escravidão religiosa. Mantém. Olha aqui, Ele, Cristo, você crê nele de verdade, é salvo. Crê nele de verdade. Ele te libertou do império inteiro das trevas. Já te libertou ao tempo do verbo. Não vai libertar se eu perseverar, se eu subir no monte. Não, isso aí não é evangelho, isso é tudo feitiçaria. Não vai me libertar. Ele nos libertou do império das trevas. E o que ele fez? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou. Então nós estávamos no império das trevas. Cremos nele, ele nos libertou do império das trevas. Nos arrancou de todas as cadeias. Nos transportou. E nos pôs aonde? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos numa outra dimensão. Eu não vou orar Pai Nosso, me desculpe, meus irmãos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, ou o teu reino. O reino já veio. Isso está antes da cruz. Eu não vou pedir para o reino vir. O reino já está em mim e eu estou no reino. Ele me transportou e me pôs no reino do Filho do seu amor. Já estou no reino.
Ai, pastor, mas Jesus orou Pai Nosso, que estava antes da cruz. Naquele tempo o reino não tinha vindo. O reino que vivia lá era o reino da lei. Da lei. O reino já veio. Então eu vou rezar. Venha o teu reino. Hã? Não, já veio. Eu fui transportado. Fui posto no reino do Filho do amor de Deus. Eu estou numa outra dimensão. A igreja está numa outra dimensão, num outro nível. Eu tenho que acreditar. Isso aqui é evangelho. E o que eu encontro nesse reino? Olha lá, no qual temos a redenção. Tem tradução que acrescenta: pelo seu sangue. E a remissão dos pecados. O que é redenção? É o fim do cativeiro, é o fim da escravidão. Então ele me libertou do império das trevas, me transportou para o reino, e eu encontrei o que no reino? A redenção. Acabou a escravidão, já acabou, já acabou, já acabou. Pastor, mas e aquela pessoa que está assim? Ela se acha que tem capeta, ela se acha que está presa num monte de coisa. Essa pessoa, você tem que pegar ela e começar a mostrar a verdade. A mente dela está invertida, está lá na escuridão ainda. Ela está dentro de uma igreja, mas a mente dela não foi renovada, ela não tem entendimento. Então ela está lá, é como virar as costas para o sol e ficar olhando para a sombra. Ela está assim, ó. Ela está escura, a mente dela está escura, não foi renovada pela palavra do evangelho. Ela está numa igreja há muito tempo que só fala de demônio e de escravidão. Escureceram tudo na cabeça dela. Você tem que pegar essa pessoa e falar: olha, lê isso, não impor com tem que ser, não. Você tem que entender que ela vai ter a maior dificuldade para crer nisso aqui, porque lá na igreja dela ninguém lê isso para ela. Então você tem que ir com calma e falar: olha, ele já te libertou do império das trevas. Aí a mente dela escravizada vai olhar assim para você, nem gosta que você fale, mas tenha calma, não é na marra, na briga, ore por ela. Ele te libertou. Até a mente dela se voltar para isso e ser iluminada pode levar muito tempo. Uma pessoa fala assim: pastor, na igreja do Senhor, quando acaba o culto, ninguém vai lá para frente para o Senhor orar. Eu não quero que ninguém venha aqui pedir oração. Você tem que ter a tua própria fé. Você tem que orar por você. É você que resolve os seus problemas, não sou eu. Você crê por você. Você conhece a verdade. Então não precisa pedir oração para pastor, para ninguém vir na frente, esse monte de apelo, todo final do culto. Quem quer ser liberto vem na frente, quem quer isso vem na frente, vai aquela multidão na frente, aí põe a mão, sai isso, sai aquilo, liberta. No culto seguinte todo mundo está na frente, não para. Aqui não, eu ensino você a crer, a entender a verdade. Você ora por você, oração forte é a tua fé funciona, você não depende de ninguém, você é livre. Pensa. Agora cria essa dependência. O ungido está lá, todo culto tem que pôr a mão. Ele fica dominando todo mundo. Todo mundo quer a oração dele. Todo mundo quer que ponha a mão na cabeça, a mão dele. Aí se tem uma obreirinha lá, já vi gente assim, estava impondo as mãos. Aí tinha uma obreirinha lá, todo mundo olhava para essa, daí é fraquinha. Ficava tudo na fila do bom. Todo mundo lá, ora, todo mundo assim, os obreiros tudo assim, e só ele era o bom. Ninguém queria que a obreirinha fraquinha pusesse a mão na cabeça. Só ele, o santo homem de Deus, o santo ungido de Deus. Ai daquele que falar contra o ungidão de Deus. Que ungido coisa nenhuma, ungido na cabeça deles. Você que é ungido de Deus. Então ele nos transportou, nos pôs lá. Nós temos a redenção e a remissão dos pecados, nós já temos. Agora é isso que eu quero que você entenda. É que nem entrar no mar. Você tem que entrar, vai pisando lá os seus dedos, seu pé, a sola do pé devagarinho. Aquele mar tem uma imensidão de profundidade. Você tem que ir entrando, deixando a coisa subir, subindo até te cobrir com a verdade. É você que faz isso, eu não posso fazer por você. Eu tenho que te pregar a palavra, mas você que tem que viver pela fé na palavra. Então você vai entrando, a água vai subindo, daqui a pouco você está mergulhado na verdade, está forte, conhece a verdade, é livre, ninguém mais te engana. Você não vai mais mandar dinheiro para ninguém da televisão.
Não vou falar. Sei que você está curioso, mas não vou falar. Você está mandando dinheiro para essa turma da televisão para pagar os aviões deles? Para pagar a farsa deles? Não manda não. Eles são os despojadores. Eles estão na televisão, eles ficam pedindo dízimo, oferta das pessoas das igrejas. E às vezes a pessoa, em vez de ajudar a igreja que ela está, manda para eles nos carnezinhos, nos votos, né? Chega, eu não sei como consegue o endereço da gente, chega lá em casa, ajuda disso, ajuda daquilo, tudo essa gente da televisão. Chegou na época de campanha, alguém lá do Rio lá, eu vou falar uma língua estranha aqui, Xilamalaclaia. Xilamalaclaia é língua estranha, não é? Como é que esse cara conseguiu meu endereço para mandar? Para mandar uma carta para mim, para dizer para votar nesse, naquele. Eu dei quase um ripa na cabeça dele. Como é que consegue? É tudo pedindo coisas. Eu falei língua estranha. Xilamalaclaia. Não é língua estranha? Não é rabatalha, não tem rabatalha, não tem tudo, rabatalha, vai para a batalha, né? As falsas línguas. Como é que consegue ter endereço? Aí vem boletim do Bradesco, boletim diz que ajudar, rasga tudo aquilo, joga no lixo. Essa gente não prega o evangelho, eles pregam mentira. Só quer dinheiro das pessoas. Nossa, hein, que brabeza, hein? Veio aqui os visitantes, nunca mais vão voltar, né? Nunca mais vão voltar. Você tem a redenção? A redenção. Olha, Jesus é o teu redentor, Ele já te soltou, já te libertou. Já aconteceu. Olha, prove a tua mente se você já entrou nisso, se você crê, ou se você não passou ainda pela cruz, não entende nada. Nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Outro texto, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 em diante. E diz, versículo 11: quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, nem por meio de sangue de bodes e bezerros, antiga aliança, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, lá nos céus, uma vez por todas, e tendo obtido, o que ele obteve? O que ele conquistou por nós? Tendo obtido o quê? Eterna redenção. Então essa libertação, essa redenção nunca mais acaba, ela é eterna. Nunca mais você vai voltar a ser escravo, nunca mais vai ter espírito de escravidão, nunca mais. É uma redenção eterna que não tem fim. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quitou a nossa dívida na cruz do Calvário, está quitado, você não deve mais nada. Com sangue derramado Ele estabeleceu um novo testamento, uma nova aliança. A nova aliança no sangue dele nos libertou da velha aliança, acabou o jugo da velha aliança. E quem garante isso? Ele garante isso, Deus garante isso. Uma redenção eterna. Será que você entende isso? Será que a tua mente está apta para entender, ou você está tão longe na sua cabeça, olhando para mim e dizendo assim: nossa, que esquisita essa conversa aí, acho que eu não volto mais aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho já te libertou ou não? Já te libertou, então você verdadeiramente é livre? Verdadeiramente você é livre. Verdadeiramente, continua a leitura aqui, eu vou ler o 12 de novo. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, naquele lugar que só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano com sangue de animais, na velha aliança. Uma vez por todas, tendo obtido, ele obteve para quem? Uma eterna redenção. Continua a leitura.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros, a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, presta atenção, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o sangue purifica a consciência de obras mortas. O que são obras mortas? Cristo já me libertou, mas eu estou pagando o preço, jejuando para Ele me libertar. Obra morta, Ele já me libertou. Um monte de coisa que a igreja pede para você fazer, você tem que pagar preço, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que subir no monte, vir no monte, fazer a campanha, você tem que nada. Tudo isso você tem obras mortas, você faz um monte de obras mortas. O que isso causa na consciência? Culpa. Porque você não consegue fazer tudo. Você não consegue em todas as vigílias subir todas as vezes no monte, dar todo o dinheiro que você tem, todos os dias fazer jejum. Então você falha num monte dessas obras mortas. O que acontece com a tua consciência? Acusação. Eu estou devendo, eu dei brecha. Eu dei brecha. Eu não fiz o jejum de Daniel. Dei brecha. Eu não fui nessa sexta-feira. Eu tinha que ir 7 vezes lá. Falhei uma, olha a consciência. Vai acusar, e você falou, eu perdi tudo. Pô, o diabo já entrou na minha vida. Vem, diabo. Já chegou. Eu falhei. Aí você chega lá, pastor, eu falhei na corrente da sexta-feira e está encapetado. Sui. É isso que vão fazer. Aí a tua consciência está cheia de obras mortas, cheia de acusação, como se Deus estivesse acusando na tua consciência. Mas é a cegueira religiosa que infundiu essas coisas na tua cabeça. Você se sente culpado, está sempre devendo para Deus. Você não consegue cumprir tudo, então a tua consciência te acusa, você está pesado o tempo todo. Agora, quando eu entendo a redenção, entendo o sangue da cruz, o sangue purifica a minha consciência, tudo está pago, eu não devo mais nada. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Todo esse monte de obras que essa gente pede para fazer são obras mortas, porque tudo Cristo já me deu na cruz. Eu não preciso fazer nada, só acreditar no que Ele fez. Então toda aquela acusação, aquele monte de coisa que eu estava devendo, eu estava faltando, eu errei, eu falhei, eu não jejuei, eu não paguei o preço, eu estou com a Bíblia que tem 30 envelope de voto, eu não posso pagar, dei brecha, não, tudo isso é obra morta, jogo tudo fora. Me limpa a consciência, eu não devo mais nada, Cristo pagou tudo na cruz. O que é obra morta? Deus me deu de graça, mas eu quero pagar. Estou me esforçando para pagar o que Ele já me deu de graça. Estou me esforçando para ser liberto, o que Ele já fez por mim na cruz. Obra morta, fazer uma coisa que aparentemente é espiritual, aparentemente eu estou pagando um preço, eu estou arrumando crédito com Deus, eu estou pondo Deus na parede. Para alcançar o que, se Ele me deu tudo pela graça dEle? Que pôr Deus na parede? Então, quando eu entendo isso, a minha cabeça entra em descanso, minha consciência é purificada das obras mortas. Vou servir a Deus em espírito. Descubro que tudo isso é uma religião que cega, que escraviza, que mata as pessoas. Continua a leitura. Versículo 15. Por isso mesmo Ele é mediador da nova aliança. Ele é mediador da nova aliança. A fim de que, intervindo a morte, presta atenção, entenda isso. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, Ele morreu e Ele eliminou todas as coisas da velha aliança. A morte dele liquidou, Ele cumpriu a lei, nos libertou de toda a velha aliança, nos libertou. Agora nós fazemos parte da nova aliança e nós vamos receber o que? A eterna herança. Ele é mediador numa nova aliança. Então você entende isso ou não? Para terminarmos, o que é redenção? Eu criei em Cristo, fui salvo, meu Redentor me libertou de todas as coisas, me transportou, me pôs no reino dele.
Eu não vou orar, venha o teu reino, o reino dele já veio. Está implantado dentro de mim e eu vivo no reino de Deus. A igreja vive no reino de Deus. Está dentro de cada um de nós. Entende? Agora, pastor, o que eu devo fazer? Começa a combater. Ó. Se você não fizer isso, não adianta nada. Onde é que você está escravo? Aqui, aquilo ali. Então começa a combater. Olha, eu não sou mais escravo, eu sou liberto, eu não tenho espírito de escravidão. Pega uma marreta e vai batendo. Pum, pum. Se concentra, tenha disciplina. Você não come todo dia? Continua comendo. Não tem disciplina. Bateu meio-dia. Ai, não vejo hora meio-dia, tô com uma fome, né? Clama por isso, come até um belisquinho antes, né? Pô, não tem essa mesma garra para combater as coisas. Fala a palavra, confessa a palavra, bate naquilo que você acha que é preso, luta contra isso, não tem a mesma fome. Não tem. Então faça isso. Hoje mesmo, quando você sair daqui, chegue em casa, fala, essa área aqui está ruim, está escrito, não me deu espírito de escravidão. Combate contra aquilo. Antes de dormir, fica ali 3, 4 minutos combatendo contra aquilo que quer te enganar na mente. Os hábitos errados, vai, combate contra aquilo. Conhecereis a verdade vai fazer o quê? Os libertará. Vamos ficar em pé, vamos terminar.